Esse segundo episódio do podcast, videocast sobre o sistema de seguridade social, sua sustentabilidade, eu vou tratar do financiamento dos direitos integrantes da Seguridade Social. Por quê? Porque se nós não tivermos financiamento, seguramente nós não teremos recursos para garantir os direitos. Nós vimos no episódio 1 que o sistema de seguridade social ele é composto por 3 subsistemas, pelo sistema de previdência, o subsistema de assistência e o subsistema de saúde. Eu quero só lembrar vocês, justamente para... Vocês veem na tela que a Constituição estabelece que o sistema de seguridade social ele é composto pelos subsistemas saúde, previdência e assistência e corresponde a um conjunto de ações dos poderes públicos e da sociedade para garantir esses 3 direitos. E nós vimos também, no primeiro episódio, que a saúde é destinada a todos, a previdência é destinada aos trabalhadores e seus dependentes, e a assistência social é destinada aos necessitados, independente de contribuição. Para garantir todos esses direitos, a Constituição estabelece quem é responsável pelo seu financiamento. E a Constituição faz isso no artigo 195. Esse artigo, ele estabelece um verdadeiro sistema tributário paralelo, porque nós temos o sistema constitucional tributário a partir do artigo 145 até o artigo 156, mas no 195 temos aquilo que há pouco eu disse, que é um sistema tributário paralelo. Por quê? Porque o artigo 195, ele estabelece que a União pode instituir 6 contribuições e destinar ao financiamento da Seguridade Social. Além destas 6, o artigo 239 traz mais uma, que é o PIS e o PASEP, estabelecido, criado em 1970, e que, a partir da Constituição de 88, passou a financiar o seguro-desemprego e o abono de um salário mínimo para os trabalhadores, para os empregados que recebem até 2 salários mínimos. Então, essa contribuição do PIS-PASEP tem por objetivo exatamente financiar o quê? Financiar o seguro-desemprego, que também é previdenciário. Né? E, além da contribuição do PIS e PASEP, que eram 2 contribuições, e depois, né, a partir de 76, eles foram aglutinados, e a gente chama das contribuições do PIS e PASEP. Além delas, que a Constituição, então, ela redirecionou os recursos. Esses recursos não são mais para a conta individual do trabalhador, mas são para financiar, então, o seguro-desemprego, o abono, e, além disso, a Constituição também destina para financiar o desenvolvimento econômico e social. Eu costumo dizer que esse preceito da Constituição, o artigo 239, ao mesmo tempo que garante recursos para proteger o risco de desemprego involuntário, também garante recursos para prevenir o risco de desemprego involuntário. Por quê? Porque se destina recursos para financiar o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento econômico nós vamos ter mais postos de trabalho e, com isso, nós temos o quê? Nós teremos menos desemprego. Bom, mas além das contribuições essas do PIS e PASEP, é interessante nós ter presente que aquilo que eu chamo de sistema constitucional paralelo, previsto no artigo 195, ele traz uma série de
contribuições, eu disse há pouco, 6 contribuições que financiam a Seguridade Social, e por isso a gente as denomina contribuições de Seguridade Social, e essas contribuições, elas têm, deixa eu ver aqui, essas contribuições, elas têm por objetivo financiar o sistema de seguridade social como um todo. Nós vamos trazer aqui o slide que temos aqui as 6 contribuições de seguridade. Muito bem, nós podemos observar, como eu disse há pouco, o artigo 195, ele estabelece um verdadeiro sistema constitucional tributário paralelo, por quê? Porque prevê que, além da destinação indireta de recursos da União, estados e municípios para financiar, por exemplo, a saúde, porque a Constituição estabelece no 196 que recursos mínimos de impostos são destinados ao financiamento de saúde. E a lei complementar que regulamentou o 198 estabeleceu que 15% no mínimo dos recursos de impostos dos municípios, eles são destinados ao financiamento da saúde, para ser aplicado no Sistema Único de Saúde. Também estabeleceu que os estados e municípios têm que aplicar no mínimo 12% e que a União tem que aplicar no mínimo 15% da receita líquida de impostos, porque, na verdade, a União ela arrecada, por exemplo, o imposto de renda. O imposto de renda, a União fica com a metade da receita, a outra metade vai para o Fundo de Participação dos Estados, dos municípios, e para financiamento da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, 3% vai para esse financiamento específico dessas regiões para enfrentar o problema da desigualdade regional. E os demais, então, 47%, é destinado ao Fundo de Participação dos Estados e dos municípios. Bom, além, então, dessa receita de impostos, que também é destinada à Seguridade, e que a Constituição, no artigo 195, denomina financiamento indireto da Seguridade Social, estabelece claramente que serão destinadas ao financiamento da Seguridade as contribuições sociais. Da empresa sobre 3 bases. Da empresa sobre a folha de pagamento, ou seja, sobre a remuneração do trabalho pago à pessoa física, mesmo que sem vínculo empregatício. Então, toda aquela remuneração que a empresa paga para os seus empregados ou para as pessoas autônomas, né, os contribuintes individuais que prestam serviço a empresa tem que pagar uma alíquota sobre essa remuneração. Essa contribuição está prevista na linha A do artigo 195, inciso 1, que vocês estão vendo. Mas a empresa, a partir de 88, ela também paga sobre a receita ao faturamento, que é a COFINS, paga sobre a receita sobre o lucro, e nós temos que já existia antes da Constituição de 88, e a Constituição de 88 manteve a contribuição do trabalhador, e ainda tem a contribuição sobre a receita de concursos de prognóstico. Então, quando alguém joga numa bet, por exemplo, uma parte daquilo que ele paga, a empresa tem que recolher uma contribuição, então, essa parte para a Seguridade Social. E ainda tem a contribuição do importador de bens e serviços. Então, vejam vocês que temos aqui 6 contribuições, da empresa sobre a remuneração, da empresa sobre a receita e faturamento, da empresa sobre o lucro, a contribuição do trabalhador, sobre receita de concurso de prognóstico e ainda do importador de bens e serviços. E, como eu comentei antes, ainda nós temos a contribuição do PIS/PASEP, que é destinada ao seguro-desemprego e ao financiamento do desenvolvimento econômico e social, que está prevista no artigo 239. Bom, essas 7 contribuições, elas são destinadas ao pagamento dos benefícios de Seguridade Social. Destas 7, a reforma tributária, ela
determinou a extinção de 3 dela e a substituição por uma. Então, a contribuição sobre a receita ao faturamento, a contribuição do importador e a contribuição do PIS, a partir do ano que vem, nós vamos ter a contribuição sobre bens e serviços. Inclusive, a Constituição, vocês veem na tela, a Constituição tinha estabelecido a necessidade de edição de lei complementar. A primeira delas foi editada em 2024 e a segunda foi editada em janeiro desse ano. A partir do ano que vem, essa contribuição vai substituir totalmente as 3 contribuições: a contribuição da empresa sobre receita e faturamento, a contribuição do importador de bens e serviços e ainda a contribuição do PIS. No lugar dela, nós vamos ter a CBS, porque essa reforma da Previdência, da tributária, ela criou o IVA, e no caso do Brasil é um IVA dual, né? O Imposto sobre Bens e Serviços, cuja receita vai ser partilhada entre os estados e os municípios, que vai substituir o ICMS do estado e vai substituir também o ISS do município, e a União vai ter, no lugar do IPI e no lugar das contribuições sobre a receita ao faturamento do importador e do PIS, vai ter, então, essa CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. A receita das contribuições que estão sendo cobradas, estão sendo cobradas desde até o final desse ano, né, essas contribuições, essas 7 contribuições, elas, então, são destinadas, junto com receita de impostos, como eu falava há pouco, a financiar a Seguridade Social como um todo. Importante mencionar que, destas 7 contribuições, 2 delas são só para a Previdência, que são as contribuições incidentes sobre a remuneração. Então, a empresa, quando paga um trabalhador, ela paga uma contribuição, e o trabalhador, quando recebe da empresa, ou recebe pelo trabalho que exerce por conta própria, ele paga uma contribuição, e essas 2 contribuições vão só para a Previdência. As outras 5, ou as outras 3, a partir do ano que vem, são para toda a Seguridade Social. E antes de nós abordar algumas análises sobre o financiamento da Seguridade, eu queria que vocês observassem no relatório resumido de execução orçamentária do ano passado, do governo federal, onde vocês podem observar a receita, primeiro, das 2 contribuições previdenciárias, da contribuição da empresa sobre a remuneração e do trabalhador, e também as demais receitas. Eu queria aqui trazer. Então, nós vimos quais são as contribuições que são destinadas para a Seguridade Social. Nós vimos que até o final desse ano, nós temos 7 contribuições. E, a partir do ano que vem, né, que a COFINS, o PIS e a contribuição do importador vai ser substituída pela CBS. Alguns poderiam dizer: mas, professora, vai ter uma redução? Não, porque, na verdade, vai abarcar toda a base de cálculo, e a alíquota que foi estabelecida, a alíquota, ela, na verdade, comporta as alíquotas das 3 contribuições que estão sendo substituídas. Mas isso é a partir de 2027. E para demonstrar as receitas destas contribuições e as despesas relacionadas ao ano passado, ao ano de 2025, eu apresento aqui na tela o demonstrativo da execução orçamentária do governo federal. Nesse demonstrativo, nós podemos verificar que, das 7 contribuições de Seguridade Social, a União arrecadou praticamente 1,450 trilhões, porque o valor exato é 1,449 trilhões,
342 milhões. Então, esses valores arrecadados, eles foram arrecadados das 7 contribuições, sendo que as 2 destinadas só à Previdência, ou seja, da empresa sobre a folha e a contribuição do trabalhador, totalizaram 709 bilhões de reais. As outras contribuições de Seguridade Social, as outras 5, o volume de recurso quase correspondeu a 700 bilhões, porque foram 686 bilhões. Então, se eu somo as 2 contribuições que são só para a Previdência Social, mais as outras 5 contribuições, e ainda a arrecadação que a União teve com as contribuições dos servidores públicos civis e as contribuições para as pensões dos militares, totalizaram, então, esse 1.449 bilhões. Então, a União arrecadou de contribuições destinadas à Seguridade Social como um todo, praticamente 1,5 trilhão de reais. Mas gastou com a Seguridade Social 1.841 bilhões. Esses 841 bilhões, desses 1.841 bilhões, 1,030 bilhões foi só com o pagamento dos benefícios do regime geral. Só com aquilo que o INSS pagou de aposentadorias e pensões, então só os benefícios previdenciários, mais de 1 trilhão. Em relação aos servidores públicos civis, foi 110 bilhões. Vocês lembram? Se vocês observam acima, a receita das contribuições da União e dos servidores foi 43 bilhões, a despesa 110 bilhões. Então, esta diferença entre 43 bilhões e 110, quem pagou foi a sociedade brasileira. Em relação às pensões dos militares, os militares recolheram de contribuição 9 bilhões e meio. O gasto foi de 28 bilhões. Então, esta diferença também, quem bancou foi a sociedade brasileira. Em relação à assistência social, a União gastou no ano passado 290 bilhões. Esses 290 bilhões, eles são do benefício de um salário mínimo concedido aos idosos e às pessoas com deficiência e também ao Bolsa Família. Então, o gasto da União foi de quase 300 bilhões. Desses quase 300 bilhões, mais de 100 bilhões foi só com o benefício de um salário mínimo concedido aos idosos e às pessoas com deficiência. E em relação à saúde, a União destinou 234 bilhões de reais. Claro que depois tem recursos dos estados e dos municípios, mas eu queria que vocês observassem que para destinar a 213 milhões de pessoas que têm acesso ao Sistema Único, porque eu não posso dizer que as pessoas que têm plano de saúde não acessam nada em relação ao Sistema Único. Por quê? Porque nós temos toda a vacinação que o sistema público concede, por exemplo, durante a pandemia, todos nós nos vacinamos com a vacina da Covid, e foi paga por quem? Pelo Sistema Único de Saúde. A Anvisa faz parte do Sistema Único de Saúde e ela tem todo um trabalho para autorizar a importação ou a comercialização de medicamentos. Então, mesmo que eu pague com meus recursos privados, ou mesmo que o plano de saúde pague tratamentos para mim, a Anvisa teve um trabalho na liberação, na fiscalização disso tudo. Então, mesmo aquelas pessoas que têm plano de saúde, elas se utilizam dos serviços do SUS, claro que numa proporção muito menor, a praticamente 3/4 dos brasileiros que só fazem uso do Sistema Único. Então, imagine, 3/4 da população brasileira que só tem acesso ao Sistema Único, que foi financiado, ao menos com recursos da União, apenas com 234 bilhões. Somando os gastos dos estados e dos municípios, certamente não chega a meio trilhão. E só com o regime geral, a União pagou
R$ 1,30 trilhão. Então, eu queria fazer esse registro, por quê? Porque é importante nós ter presente que os direitos de saúde, os direitos de previdência, os direitos de assistência demandam recursos. E esses recursos, eles provêm da população brasileira. Nós vimos ali que 709 bilhões foram das empresas, que pagaram contribuição sobre a remuneração, e dos trabalhadores. Mas foi 709 bilhões. A Previdência pagou R$ 1,30 trilhão. Essa diferença, que corresponde a 300 bilhões de reais, essa diferença ela decorre ou foi financiada com recursos sobre a receita da COFINS, a receita da contribuição social sobre o lucro, do concurso de prognóstico, do importador de bens e serviços. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu vá no mercado, numa livraria, e compre esse marcador de texto. Eu vou pagar uma série de tributos sobre esse marcador de texto. Aqui tem embutida a COFINS, tem embutida a contribuição social sobre o lucro. Imaginemos que eu compre esse marcador, eu vou pagar a mesma tributação que uma pessoa, um trabalhador que ganha um salário mínimo e que vai comprar o mesmo marcador. Então, é por isso que é importante nós refletirmos quem é que paga essas contribuições, ou mesmo os impostos que têm destinação para a saúde, como a gente comentou há pouco, né? Quem paga? E é importante nós termos presente isso, por quê? Porque as pessoas pensam no direito à sua aposentadoria, ou no direito de ter um tratamento no Sistema Único de Saúde, ou o direito que muitos juízes concedem para comprar certos medicamentos que não estão incorporados na política pública. Esses direitos todos custam recursos, e que esses recursos eles não nascem em árvore. Esses recursos, eles provêm da tributação que incide sobre os produtos, que incide sobre a renda, que incide, enfim, sobre o consumo. Agora nós vamos ter a contribuição sobre o consumo de bens e serviços a partir do próximo ano, que tem ali uma faixa significativa da receita destinada ao pagamento das prestações de saúde, dos benefícios de previdência e dos benefícios de assistência social. Se nós pensarmos nos direitos sem pensar na correspondente fonte de custeio, muitas vezes nós temos aquilo que eu denomino de solidariedade invertida. E vocês viram pelos números que eu apresentei que as contribuições arrecadadas pelos servidores públicos civis da União no ano passado, e a contribuição da União também, que ela paga como empregadora dos servidores públicos civis, deu um total de 44 bilhões. Só que os gastos com aposentadorias e pensões dos servidores públicos equivaleu a 110 bilhões. Então, de 44 bilhões para 110 bilhões, eu tenho aqui mais de 60 bilhões que foi financiado, né, com contribuições que foram arrecadadas, por exemplo, nesse marcador, ou com impostos. Muitas vezes, quem paga é aquele trabalhador que recebe muito menos que o servidor público. Ora, se eu pego recursos de toda a sociedade para pagar prestações previdenciárias para servidores públicos, que muitas vezes recebem uma aposentadoria, uma pensão bem superior àquela recebida pelo trabalhador, eu tenho, então, uma solidariedade invertida. Eu tenho pessoas que recebem menos, que têm menos recurso, contribuindo prestações para quem tem mais recurso. Por isso que nós não podemos falar em direitos previdenciários, direitos assistenciais e direitos de saúde sem pensarmos nos recursos necessários para financiar esses direitos. Tem um autor português, que eu recomendo a leitura do artigo, que ele tem um artigo,
a face oculta dos direitos fundamentais, os deveres e o custo dos direitos. Ele inicia o texto dizendo que ele ia falar sobre um tema que não estava na moda nos dias atuais. Ele diz no texto que talvez nunca tenha estado na moda, que é discutir os deveres, e dentre os deveres, o dever de pagar tributos para garantir os direitos. E eu percebo, eu sou professora da universidade, eu participo de bancas de mestrado e doutorado, o comum é falar de direitos. Pouquíssimas pessoas falam dos deveres correspondentes e falam também dos custos para implementar esses direitos. Eu me lembro quando teve a última reforma da Previdência, foi entrevistado, uma das TVs abertas do Brasil, entrevistou uma diarista e perguntou se ela acreditava que teria direito à aposentadoria com a reforma. E ela disse que entendia que não ia ter direito à aposentadoria. E aí o entrevistador perguntou se ela recolhia a contribuição previdenciária, e ela disse que não. Então, sem ou com a reforma, ela não teria direito à aposentadoria. Por quê? Porque a previdência social é um direito que exige o cumprimento de um dever prévio. Porque a Constituição, ao estabelecer a previdência, ela diz que a previdência ela é contributiva. E não é só a previdência dos trabalhadores em geral, mas também a previdência do servidor público. Uma está prevista no artigo 40, a previdência dos servidores públicos titulares de cargos efetivos. A dos trabalhadores em geral está prevista no artigo 201 da Constituição. E ambas dizem que ela é contributiva, ela é obrigatória para os trabalhadores, embora 40% dos trabalhadores brasileiros não recolhem para a Previdência, porque estão na informalidade. E alguns estão na informalidade porque não querem recolher para a Previdência, até porque nós temos um sistema que eu digo que ele é esquizofrênico, porque, ao mesmo tempo que ele concede, garante aposentadorias no valor mínimo de um salário mínimo, ele garante uma prestação não contributiva da assistência social ao idoso com 65 anos, a pessoa com deficiência, no mesmo valor. Então, eu conheço e, às vezes, converso com pessoas que dizem que contribuíam para a Previdência, mas que resolveram não contribuir porque queriam ter a aposentadoria que não contribui. E que não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. Vejam, é porque a pessoa, além de ter a mesma prestação, essa pessoa ela pensa no direito, ela não pensa que alguém financia esse direito, e que muitas vezes aqueles que têm menos capacidade econômica acabam financiando num percentual proporcionalmente maior do que essas pessoas. Então, quando eu pensei, ou nós pensamos, nós que temos o grupo de pesquisa, o Sistema de Seguridade Social vinculado ao programa de mestrado e doutorado em Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, esse grupo de pesquisa que, além de mestrandos e doutorandos, né, tem egressos, aqueles que já são mestres, que são doutores desse programa, mas que também têm mestrandos e doutorandos, né, do programa de mestrado e doutorado da Unicristo de Fortaleza. O professor André Schurter Leitão é o vice-líder do grupo de pesquisa, eu coordeno o grupo de pesquisa. Além das pesquisas, nós queremos, por meio desses episódios, né, do videocast e do podcast, trazer para a população, para a sociedade que vai ter acesso, né, gratuito a esses episódios do videocast e do podcast, trazer essas nossas análises feitas, e uma das análises que nós fizemos nas pesquisas que desenvolvemos é a necessidade de recursos e quem é que efetivamente financia os direitos. Por quê? Porque se nós não refletirmos sobre isso, nós corremos o risco de
ratificar e de homologar essa perspectiva só de direitos e uma perspectiva de que os recursos nascem em árvores. Né? Porque, ora, se eu penso em ter direito a uma aposentadoria, eu tenho que antes pensar no dever de financiar, no dever de eu me inscrever na Previdência e recolher mensalmente, no caso do segurado especial, quando vende a produção, recolher para a Previdência Social, para que no futuro, quando eu estiver diante de um risco como a idade avançada, que retira a capacidade laboral, ou uma incapacidade temporária ou permanente, ou a morte do segurado, ter uma proteção previdenciária que substitua o rendimento do trabalho. Ou ter, para aqueles que não conseguem recolher, ou porque não exercem atividade remunerada, ou porque já atingiram uma idade e exerceram atividade só na informalidade, ou são pessoas com deficiência e que preencham o critério da vulnerabilidade econômica, ter direito ao benefício assistencial de prestação continuada, ou aquelas famílias vulneralíssimas, né, com uma capacidade bastante precária econômica, tenham acesso a um Bolsa Família, por exemplo, e que todos nós tenhamos acesso aos serviços de saúde, né? Mesmo aquele que já comentei que tenham, aqueles que têm um plano de saúde acabam tendo acesso ao sistema único de alguns serviços e 3/4 da população só tem acesso ao sistema único de saúde. E que nós precisamos ter políticas públicas que garantam, então, o acesso a um serviço de qualidade, um serviço público de saúde de qualidade, não atendendo, como alguns pensam, todos os riscos e todas as necessidades. Eu verifico, como membro do Ministério Público em processos, que algumas pessoas entendem que tem direito a todo e qualquer tratamento, a todo e qualquer medicamento. Ora, na verdade, a Constituição diz que tem que ser garantidos por políticas sociais e econômicas, né, que garantam acesso universal e igualitário. E eu preciso de recursos. E com o quadro que eu apresentei, do relatório resumido de execução orçamentária do ano passado, vocês puderam constatar que o patinho feio, aquele direito que menos tem recursos destinados no âmbito da União, isso acontece especialmente em relação às prestações de saúde. Vocês viram que foi 200 e poucos bilhões, enquanto a assistência social foi praticamente 300 bilhões, e o regime geral de previdência social, 1 trilhão e 30 bilhões. É por isso que nós temos que pensar nos recursos, e no caso dos recursos que financiam a Seguridade Social, com esse videocast, o podcast, vocês puderam constatar que até o final desse ano, nós temos 7 contribuições que são destinadas à Seguridade Social como um todo, sendo que 2 dessas 7, a contribuição da empresa sobre a remuneração e a contribuição do trabalhador, elas são destinadas só à Previdência Social. Então, nós temos 2 contribuições que nós podemos chamá-las de previdenciária. Eu não sei se vocês lembram do episódio 1, eu fiz uma analogia com frutas. Eu mencionava que a Seguridade Social corresponde às frutas, e a banana seria a previdência, a laranja seria a assistência e a maçã seria a saúde. Então, nós temos gasto, né, a maior parte dos recursos para comprar bananas, em detrimento de laranjas e maçãs. Mas nós temos que ter um sistema equilibrado, nós temos que ter recurso que garanta prestações previdenciárias adequadas e justas, mas que também garantam prestações de assistência, como o Bolsa Família, o benefício assistencial de prestação continuada, e que também tenha recurso suficiente para que tenhamos, então, um serviço público de qualidade da saúde pública. Por isso que, como diz Cassal Tanabás, é imprescindível que nós pensemos na face oculta desses direitos.
Essa face oculta são os recursos necessários para implementá-los e os deveres correspondentes. Há pouco eu falei o dever de contribuir para a Previdência para ter acesso aos direitos de Previdência. Eu poderia citar, por exemplo, um dever de saúde. Se eu tenho uma doença contagiosa, eu tenho o dever, né, de não pôr as outras pessoas em risco. Enfim, eu poderia citar uma série de deveres relacionados aos direitos de seguridade social. Por exemplo, a família, para citar um exemplo de assistência. Antes do deficiente, do idoso, né, ser protegido pelo poder público por meio do benefício de prestação continuada da assistência social, a família tem o dever de proteger esse. Apenas na hipótese de a família não ter recurso para manter o idoso e a pessoa com deficiência, é que ela terá direito ao benefício da assistência social. Então, é importante pensar os direitos junto com essa face oculta, e foi exatamente esse o objetivo desse podcast, desse videocast, trazer informações relacionadas aos recursos que são destinados à garantia dos direitos de seguridade social, à garantia das aposentadorias e pensões pagas pela Previdência Social, a garantia de serviços e benefícios da assistência. No caso da União, ela banca, ela é responsável pelo pagamento do benefício do Bolsa Família, pelo benefício de prestação continuada aos deficientes idosos, né, hipossuficientes, mas os municípios e os estados têm muitos serviços da assistência social. Por exemplo, um serviço de acolhimento às vítimas de violência doméstica, um serviço de acolhimento às pessoas drogadas, tudo isso são serviços assistenciais prestados basicamente pelos municípios e estados, porque tanto a saúde quanto a assistência social, a responsabilidade pela implementação é de todos os entes federativos, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Previdência Social, o regime geral, aquele destinado a todos os servidores e todos os trabalhadores, os servidores, a responsabilidade é do próprio ente federativo. Então, da União para os seus servidores, dos estados para os seus servidores e dos municípios para os seus servidores. Mas a previdência dos demais trabalhadores, dos trabalhadores da iniciativa privada e dos servidores públicos, cujos municípios não criaram o regime próprio, eles estão acolhidos no regime geral, que quem administra é o Instituto Nacional de Seguridade Social. E ele administra essas contribuições, administra esses benefícios, cujas contribuições são arrecadadas pela Receita Federal do Brasil, as contribuições da empresa sobre a folha e as contribuições do trabalhador, e que nós vimos nesse episódio que tem sido insuficiente para o pagamento da Previdência. Por isso que a gente pode afirmar que a Previdência é deficitária se nós considerarmos só as contribuições previdenciárias. Por isso que tem sido utilizada, então, no mínimo 30 bilhões no ano passado, das outras contribuições. Outras contribuições que também são destinadas a financiar a Previdência e a saúde. A assistência e a saúde, e também, então, né, essa diferença da Previdência, mas a assistência e saúde. É lógico que comentamos que tem também recursos dos impostos para a saúde, mas os recursos destinados à saúde, quer a União, por meio dessas contribuições, quer os estados, quer os municípios, por meio desses recursos mínimos dos impostos, eles perfazem um percentual bem inferior, aproximadamente da metade que, por exemplo, o Reino Unido aplica no seu sistema de saúde, que é muito parecido conosco, se nós fizermos uma comparação em relação aos impostos. Enfim, eu espero ter contribuído, né, com os que estão nos ouvindo, o que estão nos vendo no videocast, ou ouvindo no podcast, para esclarecer da onde são os recursos, de onde provêm os recursos para garantir os direitos integrantes do sistema de seguridade social. No próximo episódio, nós vamos tratar um pouco sobre
a judicialização dos direitos de seguridade social, sobre o ativismo judicial em relação aos direitos de seguridade social, que logo, logo vocês terão acesso, então, ao terceiro episódio. Um abraço a todos.